que nós estamos falando esse mês? Alguém pode falar? O tempo do fim. Nós sabemos que muitas vezes esse tema nem tem sido muito falado nas igrejas. Algumas pessoas talvez até por medo. Mas é importante se falar acerca do tempo do fim, porque a igreja tem que estar preparada para o que vai acontecer. E veja, se Deus fala e Ele colocou isso na Bíblia, é porque para nós sabermos. Algumas pessoas, como eu já disse, têm até medo de ler o livro de Apocalipse, como se fosse algo muito perigoso. Não, é melhor e é mais importante saber do que provavelmente vai acontecer e daquilo que vai acontecer, do que nós não estarmos informados, porque as coisas estão a acontecer. E nós falamos já 2 domingos acerca do tempo do fim. Nós falamos primeiramente, bem rapidamente, mas as 2 vezes foi só no sermão de Jesus Cristo, quando em Mateus capítulo 24, ele no final do ministério dele fala acerca do tempo do fim, quando os discípulos perguntam para ele o que iria acontecer. E a primeira coisa que nós falamos, na primeira mensagem, é sobre nós estarmos atentos para os enganos que estão e estarão a acontecer. Nós temos que estar atentos. E depois nós, na semana passada, lemos juntos todo o texto de Mateus 24, que foi o sermão de Jesus Cristo, e vimos ali os sinais. Vimos ali vários sinais, na verdade 12 sinais que acontecerão e que provavelmente, pelo que nós estamos percebendo, já estão acontecendo, que são os sinais daquilo que a Bíblia chama de princípio das dores. Depois o próprio Senhor Jesus fala, depois disso acontecerá aquilo que Jesus chamou de a grande tribulação. Está lá no texto, foi Jesus que deu esse nome. Ele falou, então haverá uma grande tribulação. E ele fala então sobre mais 6 sinais. E é interessante como ele fala sobre 6, mais 6, e depois mais 6. E 6, 6, 6 é sem dúvida uma simbologia acerca do 666, ou sobre uma realidade que acontecerá. Então é um fato que na Bíblia tem vários símbolos para nos mostrar acerca do que vai acontecer. E a minha grande pergunta é, você quer saber? Quem quer saber? Quem quer saber, levante a mão. Quem não quer saber, não levante a mão, mas procure saber. Pelo menos você está aqui, vai ter que saber alguma coisa. Mas o fato é que o Senhor quer falar a vocês que estão aqui. Você não veio aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que trouxe. Poderia ter sido outra mensagem, poderia ter sido até outro pastor, ou mesmo você poderia estar em outro lugar. Mas o Espírito Santo quis que você estivesse aqui. Então é para você saber. E hoje nós vamos entrar de uma forma muito especial no sermão de Jesus em um versículo. Porque quando ele falou sobre o princípio das dores, e que são coisas que, conforme nós vimos na semana passada, estão a acontecer, ele então, no capítulo 24, versículo 15, ele vira e fala assim, quando pois virdes a abominação da desolação. Então ele fala do princípio das dores, e aí ele começa, depois ele fala mais 6 sinais terríveis, que envolvem coisas como o sol apagar, como estrelas caindo na terra, que provavelmente são meteoritos ou meteora, não sei. Mas o fato é que fala sobre coisas muito sérias que vão acontecer. Mas quando ele começa a falar sobre esse tempo, que ele chama de a grande tribulação, que nunca houve e que nunca haverá até o fim, ele vira e fala exatamente isso. Quando pois virdes essa abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entende. Então Jesus no seu sermão, ele literalmente aponta, está lá em Daniel. Isso que eu estou a falar é sobre a grande tribulação, está lá em Daniel. É claro que Jesus ainda não falou sobre o Apocalipse, até porque não tinha sido escrito ainda. O Apocalipse seria escrito depois, 40 anos depois, com João, lá para o ano 100, né, ou mais tempo que aconteceu. O fato é que ele nos aponta Daniel. E eu gostaria nessa manhã
de ir para Daniel, o livro de Daniel, do profeta Daniel, que aconteceu aí mais de 600 anos antes de Cristo. E Daniel então estava orando, Deus falou com ele, a Bíblia fala sobre uma guerra que ele teve, sobre 21 dias que aconteceu algo muito especial, de uma guerra espiritual que eu não vou entrar, está lá no livro de Daniel. E aí o anjo trouxe a palavra para ele, ele teve revelações sobre o que viria a acontecer. Também não vou entrar nessas revelações que fazem parte do que Jesus disse, mas nós não teremos tempo para isso. Ele fala sobre os reinos, uma estátua mostrando Nabucodonosor onde ele estava, que era Babilônia, era a cabeça, e depois ele mostra os outros reinos, os reinos que vieram depois, a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, depois a destruição de Roma com 10 reinos que se tornou a Europa, e ele mostra ali a estátua. Depois ele fala sobre 70 semanas, e quem estuda fica assustado, porque ele fala que 69 semanas aconteceria e depois ficaria faltando uma semana. E quando nós fazemos as contas das 69 semanas, é literalmente o ano em que Daniel falou, que Jeremias falou um pouquinho mais à frente, outro profeta, aí a gente tem que ir no outro profeta, em que ele falou, ali começa, e virá o Messias, e foi literalmente aqueles 538 anos mais ou menos que foi, exatamente, Deus falou o ano que Jesus voltaria. É claro que as pessoas não entendiam, mas aconteceu. Mas ficou faltando uma semana, a última semana, as 70, aquela que completa. E uma semana são 7 dias. Na verdade, conforme nós, estudiosos dos textos da profecia, nós acreditamos convictamente, se não quase todos, que essa última semana, na verdade, são 7 anos. Que seria a semana daquilo que Jesus chamou de a grande tribulação. E eu queria então só ler um texto de Daniel, porque se eu fosse ler todo Daniel ia ser bem longo essa conversa, não é verdade? Mas é muito interessante ler Daniel. Mas eu queria que você abrisse, ou você abrisse aí na sua Bíblia física, ou quem sabe virtual, ou então nós veremos aqui para ler juntos, Daniel 12. E eu vou estar lendo Daniel 12, e eu queria que você agora prestasse atenção. É um texto que é o final do livro de Daniel. E no final, ele fala exatamente sobre o tempo do fim, e eu quero utilizar só esse capítulo, eu poderia utilizar todo o livro de Daniel para falar acerca do que Jesus quis dizer, mas eu quero só utilizar ele. E lendo esse texto, eu quero só falar 4 pontos que eu queria que você considerasse, para que você tivesse no seu coração para o tempo do fim. Se alguém quiser saber um pouco mais, ainda semana que vem nós estaremos mais uma vez aqui terminando essa série do tempo do fim. Todas essas pregações estão no YouTube, no nosso canal, então se você não viu o primeiro e o segundo você tem, amém? Se você quiser ver de novo essa, você vai ter também gravado, e na semana que vem eu vou terminar o tempo do fim com o Apocalipse, amém? E se você quer saber, venha. Mas lá em Daniel capítulo 12, do verso 1 em diante, nós encontramos o texto que diz assim, então preste atenção, mas não distraia, preste atenção. O texto diz assim, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel, na verdade, é um arcanjo, conforme a Bíblia, é um anjo poderoso, um príncipe entre os príncipes de Deus, entre os anjos de Deus, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, exatamente o tempo que Jesus falou lá em Mateus 24, um tempo de desolação, de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que coisa importante, né? Estar escrito em um livro. Que livro? O livro, conforme as nossas percepções da leitura da Bíblia, é um livro chamado o livro da vida. E será que o seu nome está escrito no livro da vida? Para estar escrito no livro da vida, você tem que nascer de novo.
não é vir só na igreja e assistir culto, não é isso. Isso é também, mas é mais que isso. É ter um compromisso pessoal diário com Jesus, que começa com uma atitude de fé, que nós chamamos de o novo nascimento. O Espírito Santo entra dentro de você e você se torna filho de Deus, porque toda a humanidade, preste atenção, toda a humanidade não é filho de Deus. É uma grande mentira você ouvir falar, todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. As pessoas são criaturas de Deus. Tanto é que Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As pessoas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Todos nós somos filhos de Adão e Eva, e depois de Noé e a sua esposa. Todos nós, isso é um fato. Mas isso não nos torna filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que ser adotado. E para ser adotado, você toma a decisão se aceita ou não ser adotado. A decisão é sua, amém? E quando você nasce de novo, você perde uma natureza de pecado. Você não quer mais pecar, você quer Deus. Você então é perdoado, é lavado pelo sangue de Jesus, se podemos assim dizer, e você se torna filho de Deus, amém? E você é escrito no livro da vida. Segue. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora ele está falando da ressurreição, sobre duas ressurreições que estão escritas literalmente: primeira ressurreição, segunda ressurreição, no livro de Apocalipse. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que creem, que estão aqui escrito como dormem, aqueles que morreram antes desse período, até esse período que irá acontecer e que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. A Bíblia fala que vai haver uma ressurreição, e essa ressurreição é daqueles que creem, mas também haverá a segunda ressurreição. E conforme o texto de Apocalipse, que é o mais específico com relação aos tempos, haverá um tempo entre a primeira e a segunda ressurreição, porque a segunda ressurreição será de todos que não creram. E a segunda ressurreição é para juízo final. É o trono de Deus julgando todas as pessoas pelos seus atos. Mas não haverá mais salvação, porque ninguém pode ser salvo pelas obras, ninguém pode ser salvo pelo que fez. A salvação é pela graça, não é pelo que nós fazemos. Nós já estamos condenados, mas nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Mas se somos salvos, nós andamos como salvos. Nós temos uma vida que não entra em pecado. Nós não aceitamos o pecado na nossa vida. Nós somos honestos, pagamos as nossas dívidas. Nós não mentimos, nós não prostituímos, nós não somos infiéis, não somos cruéis. Nós amamos a todos e não odiamos, nós perdoamos e não guardamos mágoa. Porque se você tem algo contra alguém e não consegue perdoar, você tem que parar com esse pecado. Porque Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. E quando ele ensina essa mensagem, ele diz assim: perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você ainda não perdoou, você tem que perdoar. Se você é filho de Deus, você é uma pessoa perdoadora, amém? Mas continua o texto: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras, encerra esse livro até o fim do tempo. Então haverá o fim do tempo, amém? É o que nós estamos a falar. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Esse é um sinal do fim dos tempos, o conhecimento se multiplicando. Para muitos de nós é o que está acontecendo através da internet. Através da internet, a humanidade está tendo uma multiplicação de conhecimento como jamais teve antes.
porque todas as culturas e todos os sábios estão se conversando em todas as partes do mundo, e de forma às vezes imediata, online até. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e outro do outro lado à beira do rio. Ele está falando sobre seres espirituais. E disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? É o que nós estamos buscando responder. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Pode seguir. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então deixe eu falar de uma forma simples, eu não vou entrar em detalhes e não vou ficar aqui discutindo as várias linhas teológicas que tem, eu conheço elas, mas deixa eu resumir, amém? Um tempo, tempos e meio tempo é 1, 2 e meio, ou seja, 3 e meio. E quando nós falamos sobre 7 anos, nós estamos falando sobre metade de 7 anos. E o que mostra é que num período que a Bíblia chama de grande tribulação, que serão 7 anos, haverá um período de meia semana, ou 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós temos outras no livro de Apocalipse, isso aparece mais, mas o fato é que nós temos aqui em Daniel essa explicação. E o fato é que acontecerá um período aqui na terra. E se nós formos fazer um resumo simples, que eu falarei mais na semana que vem, no livro de Apocalipse, nós vemos que haverá um período de paz. E nesse período de 3 anos e meio, um grande governo mundial, com um líder de todo o mundo. Preste atenção no que eu estou a falar. Será que isso é impossível hoje? Quem acha que é impossível ter um líder no mundo inteiro? Das nações fazerem um grande conglomerado, se unirem, talvez uma ONU, ou alguma coisa até diferente da ONU, se unindo, e um grande líder falando: eu trarei paz sobre a terra. É interessante que o relógio do mundo é Israel. E é interessante que no texto bíblico mostra que esse grande governante, que a Bíblia chama de o anticristo, ou a besta, como está lá no livro de Apocalipse, ele vai conseguir fazer paz em Israel. E Israel existe de novo desde 1948. Vocês estão entendendo? Aconteceu, tem um estado lá no mesmo lugar, com o mesmo povo, está ali. Depois de quase 2000 anos, 1948, de novo Israel nasceu. É um relógio do mundo, e é um relógio das profecias, e haverá paz sobre a terra. E a Bíblia até fala que quando houver paz, cuidado, finalmente, deixa eu me falar aqui, não estou falando que é ele não, viu? Donald Trump conseguiu fazer a paz lá no Oriente Médio. Opa, cuidado, cuidado. Deve ter alguma coisa por trás disso. E claro, não acho que é o Donald Trump o anticristo, mas pode ser, mas eu não sei. O fato é que não importa, vai ser alguém, amém? Só temos que ficar atentos, porque durante 3 anos e meio haverá paz. Eu tenho uma expectativa gigantesca que a maioria de nós que somos da igreja temos. É que Jesus vai voltar antes dessa grande tribulação, amém? Eu sei que vai haver um arrebatamento da igreja, e a expectativa, principalmente desde 1900 mais ou menos, lá nos Estados Unidos, quando os irmãos estavam estudando, e eles até fizeram um grande livro chamado Deixados para Trás, espetacular. A igreja começou a ter essa expectativa: não, ele vai voltar antes, eu espero que ele volte antes, amém? Porque ele vai voltar a qualquer momento, ele pode voltar agora. Você está preparado? Tomara que ele volte, a gente não precisa de passar por esse período, amém? Mas eu quero dizer uma coisa: se tiver que passar, eu passo e continuo fiel ao Senhor. E se tiver que passar e perder tudo que eu tenho, e ser preso, torturado e até morto, eu não vou negar e não vou dobrar os meus joelhos perante a nenhuma besta dessa terra.
nenhum governo. Eu dobro os meus joelhos perante o Senhor, mesmo que eu não consiga ter mais cartão, ou não tenha, eu tenha que ter uma marca na mão e na testa para poder conseguir comprar, porque o chip foi colocado na testa ou na mão, ou seja lá a tecnologia que foi inventada, mesmo assim eu serei fiel. Esta é minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? A decisão é sua. Se tiver que passar, passa. Se for no meio, a volta de Jesus, ou no final, o que importa? Importa sim, é lógico que importa no sentido de que era melhor não passar por isso, todos concordam? Mas e se for, qual que vai fazer você menos crente? Amém? Mas voltando aqui, o próprio texto, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Pode seguir. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo, o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias ou 3 anos e meio. Exatamente, mais 3 anos e meio. Depois desse período de 3 anos e meio, os anos que a gente vê nas semanas de Daniel. Bem-aventurado que espera e chega até 1345 dias, ou seja, 45 dias a mais depois de 3 anos e meio. Nós não sabemos exatamente toda a questão disso, mas é importante que a gente saiba essas realidades. Amém? Amém? Tá difícil de entender? Tá? Se tiver depois pode falar comigo, pode seguir. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém? E assim termina o texto de Daniel. Deixa eu falar rapidamente os 4 pontos. Eu queria que você, se puder, até anotasse, mas também vai estar gravado, no nosso canal, você pode ver depois. A primeira coisa que eu quero afirmar desse texto é: o tempo do fim está relacionado com a ressurreição. Amém? Haverá 2 ressurreições, e elas estão entrelaçadas com esse tempo que ele chama de o tempo do fim, que é exatamente esse período final do princípio das dores e depois a grande tribulação. É um fato que haverá a ressurreição. Preste atenção, o homem quando morre, ele não reencarna. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Está na Bíblia. Então a Bíblia não aceita a teoria da reencarnação. Isso não existe. O homem vive uma vida só, e quando ele morre, ele vai partir para o momento da ressurreição, que será a primeira ou será a segunda. Se você está no livro da vida, se você aceitou Jesus, se você é a igreja, você vai participar da primeira ressurreição ou participará de uma outra realidade. Porque a Bíblia fala, e nós já lemos isso também no texto de Jesus, nessas 2 semanas atrás nós falamos isso, haverá um momento em que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, a primeira ressurreição acontecerá com os salvos, mas os que estiverem vivos serão arrebatados. Por isso nós chamamos o arrebatamento da igreja. E os mortos que ressuscitaram com os arrebatados se encontrarão nas nuvens com Jesus e estarão com ele para sempre. Amém? Então essa é uma verdade. Mas a primeira coisa que eu queria que você soubesse é essa realidade. Veja, Mateus 24, 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, uns ressuscitando, outros sendo arrebatados. Amém? Mas esse dia vai chegar. Pode ser agora, pastor? Pode.
Pode demorar mais 100 anos? Pode. Algumas pessoas têm falado assim, não pode, é essa geração. Não, nenhum profeta tem a certeza absoluta. Pode ser até que Deus levante profeta nos últimos dias e comece a falar essas verdades. Mas nós temos que estar atentos, amém? Porque a Bíblia diz que nós não saberemos nem o dia nem a hora, amém? Cuidado quando alguém marcar ano da volta de Jesus, cuidado. Eu posso até dizer para você que eu acho que deve ter na Bíblia o ano da volta de Jesus, mas me parece que ele não vai mostrar para ninguém, porque existe uma confusão, e alguns que tentaram marcar ano, e tentaram marcar, aquele ali é o anticristo ou não é, e tudo, tivemos problemas sérios. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se chegar o momento da perseguição, e se ela já está atingindo a Europa, mas se ela atingir aqui o nosso país, de Portugal, eu posso dizer para você o seguinte: continue a viver a vida de você, amém? Se for necessário fugir, fuja, mas fuja para o lugar em que você pode ser testemunha de Jesus, amém? Porque nós não podemos fugir, nos esconder e deixar as pessoas que precisam da verdade estarem sem a verdade, porque a verdade, a boca do mundo é a igreja, amém? Como muitos dos nossos irmãos estão lá no mundo muçulmano, eles poderiam fugir, mas eles não estão fugindo. Eles estão sendo presos, eles estão sendo até torturados e mortos, mas eles não largam lá, porque eles querem alcançar aquelas pessoas para Jesus, amém? Amém? A segunda coisa que eu quero dizer é que o fim do tempo terá revelações para o povo de Deus. Ele fala sobre que haverá sabedoria, e nesses últimos dias, até talvez seja porque o conhecimento está aumentando, nós estamos nos comunicando como nunca antes. Mesmo nós, os pastores, os profetas, estão conversando do mundo inteiro. Estamos tendo revelação através da internet do mundo inteiro. É claro que isso é algo especial. A sabedoria está sendo exposta, e haverá muita coisa que Deus vai revelar nos últimos dias. A terceira coisa, que é o que eu já falei, mas eu quero só enfatizar, é que o tempo do fim terá 7 anos. E no final vai ter um destaque de 45 dias. Mas o fato é que eu já mostrei isso para vocês. É aquilo que é chamado de grande tribulação. E pode ser a qualquer momento que nós vamos viver isso. E você pode perguntar: pastor, mas para que eu preciso de saber disso? E se acontecer? Não é bom saber? Vocês concordam comigo? Ou será que você quer ser enganado? Porque a Bíblia fala que no tempo haverá um engano tão forte. Alguns dirão, e isso nós falamos na semana passada, alguns que dirão ser do Cristo. Muitas mentiras estão entrando, mentiras como essa que eu falo sempre, e que eu gosto sempre de destacar, essa ideia errônea de pessoas achando que todo mundo tem o direito de crer no que querem. Isso é um fato, isso é parte da verdade. Todo mundo tem o direito de crer no que quiser e de viver do jeito que quiser. Vocês estão entendendo? Mas isso não é uma desculpa ou um motivo para nós, igreja, pararmos de falar a verdade para eles. Nós não podemos entrar nesse pensamento de não fale para ele que ele não quer, ele não gosta, ele não concorda. Não! Nós temos que dizer a verdade. Nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado. Nós expomos o pecado, mas abraçamos o pecador, amém? Mas nós não vamos deixar de dizer a verdade para muitas pessoas que estão lá fora fazendo bruxaria, pessoas que são muçulmanos enganados pela mensagem falsa do islamismo, ou pessoas que estão sendo enganadas pela mensagem falsa do mormonismo, ou dos testemunhos de Jeová, que nem são cristãos, é outra religião. Eles estão sendo enganados. Mas pastor não pode falar, pastor não pode. E até, será, William, que tem que cortar isso da internet? Não sei, talvez tenha que cortar da internet, mas pode deixar, eu estou pronto a ser preso. Já lá em Angola, quando eu escrevi o livro sobre o Islã, eu já fui colocado na lista dos que vão morrer, então não tem problema. Se quiserem me prender aqui na Europa também, os meus pastores, pastor, continua o trabalho aí, não tem problema. A gente vai ser preso por falar a verdade.
mas nós não vamos parar de falar a verdade. Amém? O engano é muito grande, o engano está crescendo, e muitos na igreja têm até vergonha de dizer que são cristãos, e até julgam quando a verdade é falada. Mas a última coisa que eu queria falar é que o tempo do fim trará um avivamento na igreja. Amém? O texto fala: os que forem sábios, pois, resplandecerão com fulgor do firmamento. Então, nos últimos dias, na volta do Senhor, seja antes da tribulação ou dentro da tribulação, não me importa, a igreja vai brilhar. Talvez vai brilhar no meio da perseguição, como aconteceu no início dos 200 a quase 300 anos do início do cristianismo, quando os nossos cristãos eram mortos nas arenas lá dos romanos, pelos gladiadores, pelos leões, crucificados e queimados vivos, torturados. Aqueles 300 anos que a igreja passou aquele período, ela brilhou. Naquelas arenas dos coliseus, as multidões vendo os cristãos morrerem, eles viam cristãos cantando e adorando a Deus, sendo comidos por leões e dizendo glória a Deus. E aquela multidão via aquele espetáculo, e muitos se convertiam ao Senhor Jesus, porque diziam: é impossível isso. É impossível uma pessoa passar pelo que está passando e estar feliz. Eu quero isso. E nós somos a tocha viva do que vai estar na terra nos momentos mais difíceis, em que as guerras e os rumores de guerra estão aumentando, e os terremotos estão aumentando, e os governos maus estão dominando, e estão criando leis mentirosas, leis em que promovem a promiscuidade, que promovem o aborto, que promovem coisas más. Mas nós somos a luz do mundo e o sal da terra, e nós vamos brilhar nos últimos dias. Eu não sei como será esse avivamento, mas ele está aqui. Talvez ele até já esteja acontecendo e nós nem estejamos percebendo o fogo de Deus já invadindo muitos lugares. E creio eu, já está invadindo a Europa. A Europa, que foi a luz da humanidade. Daqui saíram os missionários que foram para o mundo inteiro, especialmente da Inglaterra, depois também da França, da Holanda, da Bélgica e outros lugares. Depois os Estados Unidos da América, que hoje se tornou a maior potência do mundo, mas tem quase a metade dos missionários que estão no mundo são dos Estados Unidos. Mas todas as nações vão dobrar o joelho perante aquele, não amém agora ainda, porque eles vão dobrar o joelho perante o anticristo, sobre esse falso governo. Mas depois, o Senhor Jesus virá. E quando ele vir, todas as nações vão ver ele. E todos os governantes do mundo dobrarão seus joelhos perante o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o seu nome é Jesus. Jesus, o nosso Senhor, vai governar, e nós que somos filhos dele estaremos com ele. O louvor pode vir. Quem está pronto para ouvir essa mensagem? Se você quer a verdade, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? O Senhor é aquele quem nos guia, o Senhor é aquele quem nos guarda. O tempo do fim já pode ser hoje. Creio eu até que deve ser, ou pelo menos é o início do fim, se considerarmos o tempo da grande tribulação. Mas eu quero dizer para vocês, não tenham medo.
O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele cuidará de você em qualquer situação que venha acontecer. Mesmo que os governos se afastem do Senhor, a igreja tem o Senhor como seu rei. Os dias do fim estão a chegar. Mas a pergunta que nos faz agora e que cria uma possibilidade de uma oportunidade é, diante de tudo isso que eu disse, você que está aqui, tenha certeza absoluta da sua salvação. Se você morrer agora, ou se Jesus voltar e buscar a sua igreja, você vai com Ele. Se você morrer, você vai ressuscitar e ir para Deus? Ou você vai ressuscitar no último dia, no juízo final para a morte eterna? E se Ele voltar agora, você sobe, você desaparece aqui? Você tem certeza absoluta disso? Preste atenção, ouça o que eu estou a dizer. Se você não tem essa atenção, especialmente também aqueles que estarão a ouvir ou estão ouvindo agora pela internet, se você não tem certeza, você tem que parar e tem que tomar uma decisão. Você não pode, porque quem é filho de Deus sabe que é filho de Deus. Quem nasce de novo sabe que está salvo. Porque pela fé, isso é uma certeza, porque o Espírito Santo entra dentro dele e você sabe que é. Mas se você não sabe, você não tem certeza, eu digo para você, não importa quantos anos você está na igreja, você pode ter até nascido dentro da igreja, isso não te faz filho de Deus. Mesmo se você batizou, isso não te faz filho de Deus. É uma convicção individual. Você tem que ter certeza, eu vou morrer e vou para o céu. Por quê? Porque Jesus me salvou. Não é porque eu mereço, nenhum de nós merece. Sabe por que eu tenho certeza absoluta que se eu morrer ou se Jesus voltar eu vou para o céu? Porque eu acredito em Jesus. Não é por causa de mim, não. Eu mereço o inferno. Nós merecemos. Nós somos pecadores. Todos pecaram, sem exceção. Só Jesus não pecou. Mas quem crer será salvo. E foi Jesus que disse isso. E se Jesus disse isso, eu acredito em Jesus. E é por isso que eu posso falar, estou salvo. Porque eu acredito na palavra de Jesus. Ele é capaz de salvar o pior dos pecadores. Se existe pior, se não somos todos nós. E se você está aqui, enquanto nós louvamos, você tem uma oportunidade. Porque se você tem dúvida, eu aconselho hoje, depois desse louvor, quando vier aqui mais uma pessoa que vai dar a oportunidade, vai fazer um apelo, eu recomendo você deixar que os outros pensem e tomar uma nova decisão, ou uma decisão se nunca tomou. Se você está desviado, se está desigrejado, a minha pergunta é se você algum dia foi cristão. Eu na verdade fico na expectativa que quem está desviado ou desigrejado nunca tenha sido cristão. Porque um cristão não larga a igreja. Um cristão não deixa a igreja, porque o cristão é igreja. Não há como ser igreja sem estar com a igreja. Amém? Eu sei que tem transição, é diferente. A pessoa mudou, está numa fase de transição, é outra coisa. A gente nem podia chamar de desigrejado, né? É um crente em fase de transição. Agora, se você largou porque ficou chateado com o pastor, com a igreja, porque não concorda, irmão, toda igreja você não vai concordar com alguma coisa. Toda igreja, especialmente nos dias de hoje, com a internet aí, a porta aberta, falando escândalo após escândalo.
com os irmãos fofoqueiros falando na internet, que não deviam falar, porque os assuntos da igreja deviam ser tratados dentro da igreja e não fora da igreja. Amém? Mas você ouve coisas e aí você fica escandalizado porque fez isso, porque tal pastor disse isso. Ei, olha primeiro o argueiro que está no seu olho, para depois tirar a trave do outro. Amém? Mas já estamos treinando aqui, amém? Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Semana que vem nós continuamos a nossa última mensagem acerca do tempo do fim. Essas mensagens, viu, William? Nós vamos criar um playlist separado para as pessoas que quiserem depois verem sobre o tempo do fim. E se alguém chegar na igreja e falar assim, ela acabou de chegar na igreja, né? Eu não vou estar sempre pregando sobre o tempo do fim, não é verdade? Você pode falar assim, olha lá no canal para você conhecer, amém? Então vai estar lá, junto com a última mensagem que vai ser na semana que vem. E eu queria lembrar, quarta-feira o culto Hope. Continuamos aí a nossa campanha de 7 quartas-feiras, destruindo fortalezas. Estamos aí com mensagens acerca de destruir potestades, né? E se você quer saber, venha. Oramos também no culto Hope. E todos os dias, de segunda a sexta, tem uma devocional minha sobre esperança. É a devocional diária da esperança, às 6 horas da manhã, né, William? É postado lá a devocional diária. Mas a gente tem outras devocionais, meio-dia com a irmã Leide, no final da tarde com o nosso diácono Ed, né, Ed? Sempre uma palavra da Bíblia, ele sempre está falando. A Leide sempre com uma palavra assim, uma palavra de fé, uma palavra de pastoral mesmo, bem pastoral, né? E de manhã cedo, sem esquecer, né, William? A oração da manhã, né, com o nosso amado irmão William. Esteja participando do chat da igreja, porque sempre tem ali algo durante a semana para você. Amém? Sempre tem. Assim. E o casal veio, o casal não veio. Senão a gente ia orar por eles, estão a viajar, eles se casaram oficialmente, mas não fizeram ainda o seu casamento religioso. Vão fazer depois, né? Mas a gente ia fazer uma oração por eles. Mas que Deus abençoe Alex e Maiara, né? Deus abençoe os dois em nome de Jesus. E muito obrigado, né, a equipe de dança que veio aqui, né? Nós tivemos 4 irmãs que vieram. Ontem teve o workshop de dança. Quem veio aqui foi abençoado, não é verdade? Quem veio foi abençoado, né? Aprendendo sobre a dança, que é uma arte, assim como a música, né, Jonatas? Assim como a música, a dança é uma arte de adoração. Muito obrigado a vocês, lá de Lisboa, não são de Lagoinha, de outras igrejas, e é muito feliz para a gente receber irmãos de outras igrejas quando vêm nos ajudar, né? Afinal, nós também somos igreja, precisamos do apoio dos irmãos, amém? E quando pudermos, como em Lagoinha, também queremos ajudar todas as igrejas de Portugal e do mundo inteiro. A gente sempre tem essa visão de colaboração e de amor entre as igrejas, amém? Mas muito obrigado pela vinda de vocês, pela palavra, que Deus abençoe e abençoe o retorno lá para Lisboa, né? Vamos pegar aí a estrada, né? Deus abençoe e fortaleça. Não se esqueçam de estar orando pelos incêndios, né? Para que acabe esses incêndios. Muitas pessoas estão sofrendo com o incêndio aqui mesmo, Chaves. Vocês estão vendo essa nuvem, né? Que é dos incêndios aqui de Verim, né? Mas nós podemos continuar orando, porque Deus dê sabedoria aos governos, tanto da Espanha como de Portugal, para poder acabar com esses incêndios. Eu não sei como, mas muita gente tem tido problemas. Não se esqueçam como igreja de orar, amém? Vamos orar, nos lembrar das pessoas que estão em dificuldade. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sejam todos nós irmãos e sobre os irmãos espalhados na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Não saia correndo, cumprimente seu irmão. Eu acho que tem cantina também, então aproveite esse tempo, porque nós somos igreja. E como eu digo, seja feliz, mas faça alguém feliz, aleluia.